eu vou apresentar, né, a Escola de Formação de Lideranças. Também meu nome é Bárbara, eu trabalho na universidade já há um tempinho na área de planejamento e orçamento. Também no projeto da Escola de Formação de Lideranças, sou administradora. E hoje a gente vai, então, falar um pouquinho sobre gestão de projetos de CAPEX, tá? Então, quem é a Escola de Formação de Lideranças, né? Uma escola com expertise na formação de líderes e tem o objetivo de construir uma sociedade justa e solidária. Então, por isso que a gente promove quase que semanalmente esses bate-papos aí durante esse período de pandemia, de crise, enfim, para compartilhar conhecimento, porque esse é o nosso propósito. E a nossa empresa parceira, né, a Mérito, ela é uma empresa de consultoria em gestão. Então, vários dos nossos bate-papos a gente está fazendo em parceria, né? E a Mérito ajuda as organizações a identificar oportunidades de melhoria nos resultados, entender suas causas, propor e executar melhorias nos processos para garantir a alta performance, né, que as empresas desejam. E o negócio da Mérito é conduzir o melhor do potencial humano. Medem o seu mérito pelos resultados alcançados nos clientes. Bom, quem são nossos palestrantes de hoje, né? Muito obrigada por aceitarem o convite, Daniel Rigon e Marcelo Luz Alves. Daniel Rigon, então, ele é consultor master e sócio na Mérito. Ele foi consultor de gestão na Falcone, especialista em gestão de portfólio e foi secretário de Planejamento e Gestão de Porto Alegre. Marcelo Luz Alves, ele é também consultor da Mérito, também foi consultor na Falcone, é sócio fundador da Criavalor Consultoria e atuou também como engenheiro em empresas de telecomunicações e energia. Sobre o nosso bate-papo, gestão de projetos de CAPEX, metodologia e ferramentas, quais vão ser os principais assuntos de hoje, né? Então, a gente vai entender a importância e o alcance da gestão de portfólio de projetos, saber como fazer a gestão de um projeto de investimentos, né? Analisar os impactos no cronograma físico e financeiro nos projetos, né? Que hoje isso está bem latente nas organizações, né, a questão financeira, de organizar seus recursos, né, internos, e também identificar os principais indicadores de projetos de investimentos. Bom, vamos começar, né? Eu confesso para vocês que esse termo, CAPEX, é uma novidade para mim. Eu trabalho com gestão de projetos há bastante tempo, e eu queria, assim, saber de vocês para a gente nivelar o nosso conhecimento, né? O que isso significa? Então, primeiro, quero dar boa noite a todos, agradecer a UX aí pela parceria também, e tem mais um momento aí, né, mais uma live aí, e eu espero que a gente consiga contribuir, né, dessas N lives que tem aí, que a gente ouve, a gente espera sempre, né, nessa hora que a gente fica aqui, que a gente saia daqui com um conhecimento agregado. Então, essa é a ideia nossa aqui. A vantagem também, pelo menos minha, né, é que eu estou com o meu colega amigo Daniel aí, que é especialista em projetos, né, então eu acho que ele precisa falar mais do que eu hoje, né, porque ele que conhece o certificado de PMP, inclusive, então ele andou, né, por searas públicas e privadas, então ele conhece bastante o assunto, e eu também estou aqui, né, para aprender junto, né, nessa live aqui, para a gente conhecer bem o que é essa palavra CAPEX, né. Para começar, então, o que é CAPEX? Vem do inglês, do Capital Expenditure. Então, o que é isso, né? São despesas de capital. Para entender bem, são investimentos, por exemplo, em máquinas, equipamentos, instalações, entre outras coisas, né, para agregar valor para a empresa. Aumentar a produção, para vender mais, ser mais produtivo, crescer de tamanho, tudo usa muito o CAPEX para crescer, são investimentos.
E, obviamente, né, toda a viabilidade de qualquer projeto no CAPEX depende dos benefícios que ele trará, né, do retorno. Então, a gente sabe, né, que se a gente apostar R$ 1 em algum lugar, a gente quer que retorne, né, R$ 1,2, 1,1, 1,5, a gente quer que retorne mais, né, do que a gente está investindo. E às vezes existe um pouco da confusão, tem o CAPEX e o OPEX. Né? O que é o OPEX? O OPEX são despesas de operação. E o CAPEX e o OPEX, sim, eles se conversam um pouco, né, porque às vezes a gente faz os investimentos e usa depois de instalada, vou precisar de pessoas para mexer nessa máquina, para usar essa máquina. Então, eu preciso colocar, né, as despesas da operação também. Então, o CAPEX normalmente ele traz embutido, né, questões de operação aqui também. Ele traz duas coisas. E um exemplo bem simples, bem básico, para vocês entenderem essa grande diferença entre CAPEX e OPEX. Por exemplo, eu quero imprimir panfletos. Eu tenho duas opções. Uma é usar o CAPEX, que eu vou lá e compro a impressora para imprimir esses panfletos. E outra, eu faço o OPEX. Eu contrato uma gráfica para imprimir esses panfletos para mim. Não há aquisição de bens. Então, essa é a principal diferença entre o CAPEX e o OPEX. E falando no sentido dos investimentos hoje, né, o que a gente sugere, né, para as empresas? A gente sugere que elas não façam nenhum investimento, isto é, não usem o CAPEX para projetos que não agreguem valor. Porque o caixa hoje está reduzido, né, por causa da crise que nós estamos passando. Então, a gente sugere muito. Primeiro ponto, que acelere os projetos, por exemplo, de transformação digital, né, que vai ajudar a vender mais rápido neste momento, né, na situação que eu estou, ou lá na frente. E muita cautela e até mesmo revisão dos projetos de CAPEX, os antigos revisar, porque daqui a pouco a direção, o norte mudou, né? Eu estava indo para um lado, mudou, agora estou indo para o outro lado, que as coisas mudaram, né? Mudou a direção das coisas. Então, talvez o investimento seja interessante a gente reavaliar esse investimento. Para que lado eu preciso caminhar? Então, essa é a definição básica do CAPEX. E, às vezes, as pessoas também têm dificuldade de entender o que é um projeto. Tá, mas gestão de projetos de CAPEX, mas afinal, o que é um projeto? Teoricamente, todo mundo sabe, né, mas qual é o conceito que o PMI traz? Tá? É um esforço temporário empreendido para alcançar o resultado desejado. Isto é, então eu tenho início e eu tenho fim. Então, tudo que é o projeto, eu tenho início e tenho fim. Então, o projeto deve ter também um cronograma claro, deve ser conduzido para alcançar um resultado desejado. Então, essa é a questão, grande parte do projeto. E para passar um pouco o Rigon comentar, inclusive, sobre gestão de portfólio, o que é um portfólio, eu vou trazer alguns números do PMI aqui, de 2018. Por quê? Porque, por mais simples que pareça um projeto, né, ele tem N dificuldades, N falhas, né, eles têm N problemas, acontecem várias vezes, toda hora, todo tempo. E o PMI 2018, o que ele traz para nós? Né, que 75% dos projetos não entregues falharam na comunicação. Imagina, 75% falhou na comunicação. 35% do orçamento de projetos com falha são perdidos. 45% dos projetos não cumprem o cronograma acordado. E, pasme, né, 2 trilhões de dólares são desperdiçados em gestão ineficiente de projeto. Então, né, dada essa magnitude toda, o quão importante é a gente saber, né, conduzir um projeto de CAPEX grande, com um cronograma físico, financeiro. Nós vamos comentar bastante sobre isso, mas aí eu queria que o Rigon comentasse, né, um pouco do histórico que ele tem desses problemas, né, dos CAPEX, no público e no privado, só para a gente conhecer e por que isso acontece tanto, né? As pessoas devem perguntar, mas todo mundo sabe que vai ter problema, então por que não se comunicam, né? Então, todo mundo que sabe que vai ter problema no cronograma, por que não faz o cronograma melhor, mais atualizado? Como é que isso funciona? Nos ajuda aí, Daniel. Bom, boa noite, velha noite, né? Nem tarde demais, boa noite. Obrigado, Bárbara, pelo convite aí, e esse agradecimento é extensivo, evidentemente, à UX, né? Por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho. Se vocês estão me ouvindo bem, então, Marcelo, só regula para mim, tá? Bom, vamos lá. O Marcelo explicou muito bem aí os conceitos básicos de projeto, né? O que é um projeto, um efeito temporário. Isso é importante, ele é temporário, ele precisa acabar,
não é? Diferente de uma rotina que é para sempre. Para, com algum esforço, gerar algum resultado. Que resultado é esse? Um produto, um serviço, né? Enfim, não necessariamente alguma coisa tangível, né? É um projeto. E aí o Marcelo levantou um dado, que é uma pesquisa do PMI, que o PMI tem com frequência realizado, sobre o desempenho das empresas ou dos projetos. E eu quero trazer aqui uma outra pesquisa, que é de um professor aqui do Brasil, chamado Darcy Prado, e ele aplica essa pesquisa no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália e na França, se não me falha a memória, que é uma pesquisa sobre maturidade em gestão de projetos, o quão bom as organizações são em gerenciar os seus projetos. E essa pesquisa ela é realizada desde 2005, eu participei lá no começo, até 2010 eu participava, depois eu me afastei um pouco. Ela é realizada de 2 em 2 anos, e ela avalia a taxa de sucesso dos projetos e a maturidade em gerir, sobre 5 dimensões. E o que tem sido demonstrado ao longo do tempo, nessa pesquisa, né, que é feita aí com 500, 600 empresas, o que tem demonstrado é quão mais maduro eu sou, ou quão melhor eu aplico os meus conhecimentos em gestão, melhor é o meu resultado dos projetos. Parece óbvio falando, né? Mas quando a gente expressa isso em números, né, faz uma pesquisa, a gente consegue extrair onde está pecando. E essa pesquisa demonstra que empresas que ela tem 5 níveis, nível 1, 2, 3, vai até o 5, do iniciado até o otimizado. E essa pesquisa demonstra que as empresas que estão no nível 1, estão começando a implementar a gestão de projetos, elas estouram os seus custos, na média, em 30%. Tem empresa que estoura mais, tem empresa que estoura menos. E que estouram os seus prazos, na média, em 35% a 40%. E isso é um dado relevante. Isso vem acontecendo desde 2005. Ou seja, deve ter vindo acontecendo bem antes, inclusive, né? Então, desde 2005 que tem essa pesquisa, está se comprovando isso. E aí tu começa a identificar por que está acontecendo isso. Onde é que está a falha nas empresas? Eu costumo dizer que gestão de projetos é a arte de ter disciplina e perseverança num negócio fim. Por que disciplina e perseverança? Porque se tu não for extremamente disciplinado, nem comece a fazer um projeto. Nem comece. Porque vai te exigir. E perseverança, porque além de tu ser disciplinado, tu tem que acreditar que aquilo que tu está fazendo vai dar resultado. Porque no começo, não dá. Por que eu estou dizendo que não dá? Qual é o grande objetivo, os 2 grandes objetivos de um gerente de projeto em um projeto, responsável pelo projeto? O Marcelo falou o primeiro, que é um dos principais causas de falhas no projeto, comunicação. Então, um dos objetivos do cara que gere projeto, do responsável, é se comunicar. Um dos grandes objetivos. E o outro objetivo é evitar que os riscos ocorram. E olha que sutil que é dizer evitar que os riscos ocorram. Isso só faz sentido se tu for um excelente planejador de projeto. Aí faz sentido. Porque se você planeja bem um projeto, amarra bem um projeto no seu custo, no seu escopo, pelo menos no custo, no escopo, no prazo, entre outras coisas, mas pelo menos isso, o que resta para ti enquanto gestão de projetos? Mapear os riscos. O que é o risco? Um risco é aquilo que vai afetar alguma coisa no meu projeto. Se eu estou monitorando todos os riscos, eu estou monitorando tudo que pode dar errado no meu projeto. Bom, se eu estou monitorando tudo que pode dar errado no meu projeto, significa que aquilo que não acontecer de errado vai acontecer conforme planejado. Então é por isso que se fala que um gerente de projeto tem 2 funções maiores: evitar que os riscos ocorram e comunicar-se. É isso que se espera, né? E para fazer, como é que ele faz? Bom, aí nós vamos entrar na conversa. Eu queria fazer uma diferenciação. O Marcelo falou em portfólio. Eu queria só fazer uma diferenciação entre projeto e portfólio. Tá? Bem simples para ficar na cabeça de todo mundo. De gerenciar projeto e gerenciar portfólio. Depois nós vamos falar o que é um portfólio. Gerenciar projetos é gerenciar certo os projetos. E gerenciar portfólio é gerenciar os projetos certos. Escolher aqueles projetos que vão trazer o maior retorno para a minha organização. Um parênteses aí. Independente do que é retorno para a minha organização. Por que eu estou falando isso? Nós vamos falar ali na frente sobre ROI, sobre VPL, sobre TIR, sobre resultado econômico financeiro.
Só que tem organizações que não têm isso. Eu, por exemplo, sou do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários. É uma ONG. A Parceiros Voluntários não tem retorno sobre investimento, abre aspas, né? Ela tem retorno sobre capital social, em capital social. Então, só para dizer, tem retorno, mesmo que não seja aquele retorno financeiro. Vamos avançar, Marcelo? Vamos lá. Eu só queria complementar do que tu comentou aí, Rigon, também, né? Qual é o grande ponto, né, que falta dos projetos, pelo menos que eu assisto, né? E o grande parte é o apoio da alta administração, né? Porque eu acho que qualquer projeto, se não tiver o apoio da alta administração, não tiver a liderança, ele não funciona. O que aconteceu nessa pandemia, na minha visão, né? A liderança não tinha, né, alternativa para correr. A alternativa é o seguinte: bota todo mundo no home office e vamos botar todo mundo para o digital. Ela não tinha alternativa, não foi porque ela quis isso, ela não tinha alternativa. Porque se ela quisesse, né, inclusive os bancos disseram que a ideia era botar a maioria do pessoal em home office daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, estavam pensando. Então, às vezes, o apoio da autorização para qualquer tipo de investimento, para qualquer tipo de mudança, é essencial para o caminho que a gente quer. Né? E agora o que a gente tem? Né? A gente vai ter muita incerteza, a gente não sabe mais qual será o nosso futuro, o que vai acontecer, quais projetos que investem. Então, de novo, né, para eu investir bem, eu tenho que conhecer muito bem o que eu busco, qual o retorno que eu busco, bem como o Daniel comentou, né, não é só financeiro, né, não é só a rentabilidade, mas qual é o retorno que eu busco disso, né, que eu estou fazendo agora. Das minhas ações, o que eu busco? Né, do meu investimento, o que eu busco? Então, só queria complementar da importância, né, do apoio da auto-organização para qualquer tipo de projeto. Só funciona se a liderança colocar as mãos e dizer o seguinte: vamos junto, nós vamos chegar lá naquele local lá, naquele ganho lá. Certo, a autogestão é fundamental, né, em acreditar e apoiar todos os gerentes de projetos, né. Como eu falei no início, eu trabalho na área de planejamento da universidade, então o meu dia a dia são projetos, né, então eu trabalho aí com mais de 30 projetos simultâneos. Então, pensem em projetos complexos, cada um tem suas particularidades, né. E daí tem a questão do portfólio de projetos, né? Como que a gente faz para priorizar? Hoje a gente fica se perguntando nas nossas reuniões de gestão mesmo, como priorizar esses projetos, como organizar esse portfólio de projetos. Perfeito. Agora eu vou começar, Marcelo, com essa. Bom, uma live aqui ela tem que ter um objetivo da gente dar dicas também, né? Porque não dá para só filosofar e tal. Vamos dar dica para a turma, né? Bom, o primeiro conceito é o seguinte, sobre escolha de projetos, tá? Cada organização vai ter que montar o seu critério. Cada organização vai ter que montar o seu fluxo. Projetos são elencados de um desdobramento do planejamento estratégico. Perfeito. Como eu escolho os melhores? Como eu comparo os projetos? Então, fica a dica. Primeira dica. Busque comparar pelo objetivo do projeto. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou fazer um exemplo assim, bem caricato, tá? É possível eu comparar a compra de um computador com a construção de um muro? Puxa, Rigono, começou a filosofar. Não. Qual é o objetivo da compra do computador? Puxa, eu ia comprar o computador com um software que ia mapear o volume de cheias que tem no meu terreno ao lado para que eu evite que traga água para o meu lado. Oh, legal. E para que é um muro? O muro é para eu não deixar a água vir para o meu lado. Os dois não têm o mesmo objetivo? Em tese, assim, eu estou caricaturando, tem o mesmo objetivo. Então eles têm que concorrer. O que normalmente as organizações fazem nesse sentido? Construção do muro, manda para a engenharia. Compra de computador, manda para a TI. E aí, a decisão começa a ficar não pelo objetivo do projeto, ela começa a ficar pela área. E aí as áreas começam a brigar, porque o recurso é limitado, ele é finito, vai disputar recurso. E aí, muitas vezes acontece que tu não faz nem o muro, nem compra o computador. Gestão de portfólio, e a segunda dica é, bom, a primeira dica é, olhe pelos objetivos. A segunda dica é, reserve 10 a 20% dos recursos do teu portfólio
para alta administração, especialmente se for um empreendedor. Nós aqui estamos falando, a Bárbara deu o exemplo da UX, né? Empreendedor não é só o empresário, a universidade pode ser empreendedora, né? Inovadora. Reserve para o CEO. Por quê? Ele não é CEO à toa. Ele não é presidente à toa. Ele tem uma visão que pode ser muito maior, muitas vezes a maioria das vezes, do que a sua. Reserve, pense na tua cabeça que tem que ter um percentual guardadinho, que a gente fala assim, para o faro do CEO. Mas esse 10% não é 10% de dinheiro. E não é um número mágico, tá? 10%, 20%, não tem um número mágico. É de posicionamento de priorização. Entenda, quando tu rodar uma modelagem, tu vais montar uma modelagem com critérios, com pesos, né? Quando tu montares essa modelagem com critérios e pesos e passar nas categorias de projeto, tu vai categorizar os projetos, não fique decepcionado se lá na frente um projeto está em primeiro lugar e um outro em oitavo, e o CEO disser, eu quero esse oitavo em primeiro, e o primeiro vira segundo. Não se decepcione. Ele deve ter uma razão de ser, e vai ser muito mais saudável para o teu emocional se tu já largar pensando, vai ter uma alteraçãozinha. Não vou me frustrar. Então, como é que eu faço para escolher os meus projetos, os meus projetos? Primeiro, crie critérios adequados à tua organização. Segundo, categorize os projetos. Né? O que eu estou fazendo categorizar? Por objetivo, por natureza, defina a melhor categoria. Eu sugiro que a primeira que você faça seja por objetivo. Uma dica de quem está há 20 anos trabalhando com isso, 15 anos e mestrado nessas coisas. Alta administração compreende mais o teu argumento quando ele é por objetivo. Porque se for por natureza, cada cabeça é uma sentença. Quando é por objetivo, todo mundo tem que ter o mesmo objetivo. É difícil alguém dizer, não, peraí, meu objetivo não é esse. Cara, então tu está na empresa errada, entende? Então, se tu for pelo objetivo, tu discute menos. Então é uma dica, um atalho. Eu vou dando atalho aqui, né? Categorize, então, crie critérios, né, como eu falei, rode e guarde um percentual de frustração. É importante, a gente tem que saber conviver com isso. E o segundo ponto que corrobora com a frustração é sobre projetos. A única certeza que nós temos em projetos e em portfólio é a incerteza que eles têm. É a única certeza. É uma das únicas. Tem outras. Outra certeza é que a gente aprende muito mais conforme o tempo, em relação ao projeto. A terceira é que, conforme vai chegando mais perto do fim, menos riscos eu tenho. A quarta é que projetos são transversais. Se não for transversal, alguma coisa está errada. Então, eu acho que gerenciar projetos, então estou voltando um pouquinho, né? Tem que ter um quesinho de frustração já admitido na arrancada, porque acontece isso com a gente, tá? Portfólio é isso. As dicas de portfólio, bem estruturado, empresa por empresa. E eu queria puxar o Marcelo para nós falar de critérios, né? De variáveis que pertencem a essa avaliação para dizer se um projeto é ou não viável, é ou não interessante e em que posição ele está. Sem dúvida. E também, contribuindo um pouco, tu comentou, né, Igor, o que eu também enxergo, né, que as políticas de remuneração variável dos executivos frequentemente influenciam as decisões de investimento de uma empresa. Então, nós temos que saber, né, como é que tu me mede, né, e o que eu preciso fazer para, né, eu ganhar, né, eu atingir essa meta, esse resultado. Então, o que eu tenho que fazer? Né, os executivos pensam muito nisso, mas pensando em termos de projeto, né, qual é o ideal? Né? Eu vou comentar depois um a um, caso a caso, mas só para passar rapidinho aqui, que é o VPL, que nós vamos utilizar como uma técnica de avaliação. Vou usar o TIR, vou usar o Payback, vou utilizar o ROI, por exemplo, o ROI, né? O ROE tem o ROI. Eu não quero também ser muito técnico aqui, porque no momento não é esse também, mas eu só quero dizer, a empresa sempre tem que pensar na rentabilidade. O que é pensar na rentabilidade? Eu coloco R$1 milhão, se eu não tiver de volta esses R$1.500.000, R$1.200.000, não vale a pena esse projeto. Se eu botar R$1 milhão e não voltar nada, voltar zero, voltar 900 mil, já não vale esse projeto. Porque senão eu pego esse dinheiro, eu pego esse 1 milhão e coloco em outro lugar. Né? Coloco na taxa Selic, lá, que está 3%, mas pelo menos eu ganho, né? Eu não estou perdendo.
Então, o que eu mais vejo também são muitos projetos de planilha Excel, vou chamar assim, né? Tu bota no Excel, fica bonito lá, mas na hora da execução tem problema. Na hora de entregar resultado, tem problema. Aí não adianta a gente, né, estruturar o VPL, TIR, tudo aqui. Se quando tu executa, quando tu traz as receitas para a empresa, quando tu aloca custos, esse resultado não sai como a gente projetou, como a gente... Isso também é um dos erros mais graves que eu vejo também nas companhias, é essa. Eu faço um investimento à base da planilha Excel. Mas, na realidade, na execução, além daqueles problemas todos que nós comentamos antes, né? De comunicação, passa o valor financeiro, ultrapassa, o cronograma ultrapassa. Então, a gente está perdendo muito dinheiro, né? Nesse andar todo. Então, a execução é tão ou mais importante do que tudo isso que a gente está comentando. E para a gente fazer uma boa execução, depende muito de um bom planejamento, um planejamento detalhado, do cronograma físico e financeiro detalhado disso para a gente encontrar bons resultados. E dentro desse conceito tudo, a gente monta o portfólio exatamente com indicadores que eu comentei aqui, né? O VPL, TIR, etc., mas a gente vai ver isso depois, mas, em teoria, são os de melhores valor para a gente líquido, que nos dão mais rentabilidade, são os projetos que a gente aloca para gestão de portfólio. Bom, a gente está falando aqui da questão de planejamento, né? Quando a gente vai fazer um projeto, né, a gente demora ali um tempo para planejar, né? Mas muitas vezes os gestores, a alta gestão, quer ver logo o resultado, né? E a gente acaba passando um pouco pela parte de planejamento. Mas, como falei também, vou falar um pouquinho da minha experiência, a gente sempre faz um termo de abertura, um objetivo geral específico, restrições. Por quê? Para a gente não se perder, né? Porque às vezes um projeto pode durar 1 ano, 2, e às vezes a gente acaba esquecendo lá do nosso objetivo geral. E também a parte de investimentos, né? Esse assunto é um pouquinho delicado, porque às vezes a gente faz uma estimativa lá, acaba não dando muito certo. E eu quero saber de vocês aí, na experiência, nesse tempo, trabalhando com gerenciamento de projetos, como que é fazer uma boa gestão em projetos nessa parte de investimentos? Maravilha, Bárbara. Então, nessa questão, o que eu e o Daniel, quando estávamos montando essa live, né, pensando o que a gente pode trazer de valor agregado para o pessoal. Então, eu trouxe uma reportagem aqui que ele me passou, semana retrasada, acho que foi, da Fraport, que ela construiu lá o aeroporto Salgado Filho, e com base nessa reportagem, eu vou comentar um pouco dessa entrevista que a Zero Hora fez com a Fraport, que é uma empresa alemã, e com base nisso eu queria que o Daniel complementasse aí tudo que eu vou comentar, falando um pouco, né, baseado na gestão de projeto, que eu acho que a turma quer realmente entender ou melhorar o conhecimento. Então, saiu uma reportagem, né, que perguntava para a Fraport os 5 motivos que fazem a Fraport não atrasar obras no Salgado Filho. Então, o primeiro ponto é o seguinte, né, como é que ela não atrasou, né, porque, pelo histórico lá, 75% das empresas atrasam, dos projetos atrasam, então eu já fiquei curioso para ver, tá, o que será que perguntaram, como é que eles fizeram isso? Como é que eles fizeram uma gestão tão boa, né, para isso acontecer? Então, o pessoal fez 5 perguntas para a Fraport, e aí a Fraport foi respondendo, né, falando muito da gestão de projetos. Então, a primeira pergunta que fizeram para eles foi o seguinte: Fraport, por que a Fraport consegue entregar a obra no prazo? Fizeram a pergunta para eles. E eles responderam basicamente, aqui eu vou resumir, claro, né, responderam basicamente o seguinte, né, eles buscam profissionais qualificados, com competência, com compromisso, com responsabilidade, transparência e poder de decisão. Além disso, eles têm confiança nos parceiros. Então, essa foi a primeira, né, resposta em relação a como é que ela consegue entregar a obra, ou qualquer tipo de dispensa, né? Como é que a gente consegue entregar no prazo? Ivan, eu queria que tu comentasse um pouco da gestão em cima disso aí, por favor. Bom, olha só, acho que só voltar um pouquinho que a Bárbara comentou sobre o planejamento, e a gente vai falar aqui na frente sobre a alta administração, muitas vezes não dá tempo, é ansiosa e quer a coisa feita de uma vez e tal. É verdade e é cultural, né?
E a cultura não se muda da noite para o dia, é um trabalho de formiguinha que vai mudando aos poucos. Então, no Japão, o cara, num projeto de 1 ano, ele passa, sei lá, caricato aqui, né? 6 meses planejando e 6 meses executando. No Brasil é 10 dias planejando, 12 meses executando, mais 15 meses corrigindo, mais 2 meses fazendo aditivo, e assim vai. E quando entrega, né? Então, a cultura nossa tem que mudar. Algumas empresas aqui no Brasil já estão com essa cultura muito bem avançada. Sobre a Fraport, quando ela coloca, né, que ela consegue entregar a obra no prazo, porque ela busca profissionais qualificados, e isso é muito importante, com as competências, eficiência e tal. A gente, em gestão de projetos, divide competências em 3, tá? Comportamentais, contextuais e técnicas. Tá? Então, contextuais é o que a Fraport fala, que busca profissionais que têm experiência em aeroporto. Que é no contexto aeroporto, o contexto de um aeroporto por concessão, né? Que a Fraport, em que pese, fez um aeroporto concedido, muitas interferências externas, públicas, ocorreram. Licenciamento ambiental, tanto é que, se tu for ver, a parte do aeroporto, de passageiros e tal, foi concluída. Mas a pista não, vai atrasar 1 ano. Por quê? O poder público não consegue tirar as pessoas para aumentar o tamanho da pista. Então, tem influências externas. Mas aqui, essa entrevista que a Fraport deu, está focada muito mais no terminal de passageiros e cargas e tal, que já tinha licenciamento, né? Então, ela busca as pessoas contextualmente. Comportamentalmente, bom, aí a Bárbara é expert para falar sobre isso. Então, buscam pessoas que traduzem no seu comportamento um perfil de liderança, um perfil de organização, um perfil de contribuição. E aí tem uma palavra interessante que a gente está usando muito, um perfil de cocriação, né, com os demais, né? E técnicas de gestão. Então, que saibam sobre gestão, que saibam como gerir um projeto, que saibam fazer um bom cronograma, que entendam o que é uma variação de custos, que saibam fazer um bom mapeamento de riscos, entendeu? Então, a Fraport, quando ela fala que a primeira coisa que ela fala é a busca de profissionais qualificados, com experiência e tal, em projetos de aeroporto, ela está buscando essas 3 competências, que não vai conseguir perfeição em todas, mas ela sabe o que dá para desenvolver e o que não dá, não é? Então, esse foi, digamos assim, um dos pilares para a Fraport conseguir, na parte do terminal, avançar e ter maior sucesso. Tá? O conceito de sucesso ele até é mais relativo, mas maior sucesso. Por que é relativo? Porque vocês se acompanham, eu fui atrás, eu peguei a reportagem, debulhei a reportagem e fui olhar para trás. Né? Quando foi inaugurado, choveu dentro. Pode? Não pode, né? Então, em algum problema o projeto... Então, assim, eu costumo dizer, num projeto grande, se tudo foi perfeito, desconfie. Desconfie. Porque é impossível, é inerente ao projeto alguma coisa ter problema, entendeu? Num projeto grande. E eu quero fazer um parênteses bem rápido, tá? Antes de a gente passar para o próximo tópico. O PMI criou um arcabouço de conhecimento, tá? Não é metodologia, é o PMBOK, né? Que é o livrão lá que tem as 10 áreas, tantos processos e tal. Quando o PMI desenhou aquilo, escreveu aquilo, ele não estava pensando no teu projeto de ir até Tramandaí no final de semana. Não é isso que ele estava pensando. Ele estava pensando no projeto de um porta-aviões. Ele estava pensando num projeto de botar o homem na Lua. Por isso que o negócio é desse tamanho, entendeu? Ele é grandão, ele tem um monte de coisa. Ali está tudo escrito para tu retirar aquilo que precisa para o teu projeto. Então, quando a Bárbara falou, pô, a gente faz termo de abertura com os objetivos, com as restrições, com premissas e tal, perfeito. Cada organização precisa definir a sua arquitetura, as suas ferramentas para gerenciar projetos. Não se atrevam a pegar o PMBOK e pegar tudo que está ali e botar. Porque mais uma dica da live, né? Não façam. Leiam, extraiam aquilo que está característico da tua empresa para ir mudando a cultura aos pouquinhos. Mas a Fraport teve esse sucesso, um dos pilares, sim, foi as pessoas, né? Além dos compromissos e tal, mas foram as pessoas, a contratação. Maravilha. E a segunda pergunta que fizeram lá para a Fraport foi a seguinte, né? Como é feito o planejamento? Perguntaram para eles como é que eles fazem o planejamento para atingir esse sucesso. Eles comentaram que eles fazem de forma detalhada, considerando melhores e piores cenários. Então, eles fazem todos os cenários
possíveis ali, acompanhando de perto cada uma das etapas. É isso aí. Eu particularmente, eu acompanhei 2 ou 3 reuniões, inclusive quando eu era secretário no município, 2 ou 3 reuniões junto com a Fraport, com a CEO aqui da Fraport, que é a Andrea, um sobrenome alemão que agora não me lembro muito bem, e mais o resto da equipe, os diretores. E realmente, eles fazem um planejamento e fazem simulações. Bom, é importante fazer simulações? É claro que é. 4ª dica da noite. Usem muito simulação e desvio padrão no estabelecimento dos seus cronogramas e dos seus custos. Usando o desvio padrão, você vai encontrar atividades e valores ou itens a comprar, né, onde tem tendência de ter maior estouro ou maior atraso, né? Você consegue, através de estimativas e usando desvio padrão, buscar onde é que estão os maiores tendências ou onde terão o maior risco. E aí entra a importância. Como é que ela, né? Como é que é a pergunta? Como é que é feito o planejamento? Eles detalham. Claro, eles não vão explicar para ti aqui que eles abrem o MS Project, criam, fazem AP, né? Isso é o óbvio quando eles falam isso. Mas traduzindo, né? Como é feito o planejamento? Eles têm uma metodologia. E toda organização precisa escrever, toda organização que quer gerenciar projetos, precisa escrever a sua metodologia. É um dos pilares. São 5 pilares para você desenvolver um modelo de gestão. Metodologia, informatização, alinhamento estratégico, senão você vai gerenciar aquilo que a organização não quer, estrutura organizacional, e aí nós estamos falando o que a Bárbara falou lá no começo, sobre auto-administração, sobre liderança, sobre achar as pessoas certas, e informatização eu deixo por último, porque você consegue gerenciar o projeto com lápis e papel de pão. É mais difícil, mas consegue. Mas estrutura organizacional e escolher as pessoas, o que às vezes acontece na organização? Claro que não em projetos grandes, né? Eu tenho um projeto aqui e tal, tenho um projeto. Quem é que vai gerenciar? Quem que vai? Pega aquele cara lá que está servindo café, que ele não está fazendo muita coisa, e dá esse projeto para ele gerenciar. Isso acontece, gente. Não é brincadeira. O que eu fiz com isso? Eu entreguei para uma pessoa que eu nem sei se tem as competências certas, pode ser que até tenha, para gerenciar um projeto que pode ser fator crítico de sucesso para a organização. Escolher as pessoas é importante, certo? Pelo seu perfil. Então, são esses 5 pilares que a gente precisa desenvolver para que a gente possa, então, daí fazer o planejamento, enfim, das etapas e do projeto. Maravilha. Aí a terceira pergunta que fizeram para eles foi: como se consegue cumprir todas as etapas sem atraso? Aí eu, como resumi aqui, vocês responderam como 3 pontos fundamentais. Primeiro, sempre fazer o melhor nas piores condições esperadas. Segundo ponto que eles trouxeram: entregas contratuais não podem ter atrasos. E terceiro ponto: acompanhamento e supervisão eficiente e atuante é fundamental. Isso mesmo. O que eles falam aqui, primeiro sobre cenários, né? Eles traçam cenário ótimo, cenário mais provável, cenário pessimista, digamos assim, né? Eles fazem vários cenários e eles não é que eles admitem atraso nos meios, né? Não é isso que eles admitem, mas eles controlam muito bem os meios para evitar que os fins sofram, né? Então eles até admitem que tenha um que outro atraso pontual, mas não comprometendo todo. Tá, Rigon, me explica como é que isso funciona. Aí vai a última dica, uma das últimas dicas, porque a gente daqui a um pouco está avançando. Tem uma teoria chamada caminho crítico. Quem é professor de administração, quem é formado em administração ou engenharia, que está aqui, nós temos 56 pessoas. Se alguém desse grupo não estudou PERT CPM, diagrama de rede, volte umas casinhas no tabuleiro, revise tudo, reestude isso quando for falar de gerenciamento de projetos, tá? PERT CPM é fundamental, porque ele vai me ensinar os caminhos críticos ou o caminho crítico. O projeto tem pelo menos um caminho crítico, mas ele pode ter vários. O que a Fraport está dizendo quando ela diz que etapas intermediárias podem ter atraso em função de problemas pontuais, mas as entregas finais não? Ela entende que, primeiro, aquilo que não está no caminho crítico, se sofrer um pequeno atraso, não tem problema.
desde que ela não se torne caminho crítico, porque ela pode ir atrasando até que se torne. Segundo, aquelas que estão no caminho crítico, eu vou fazer cenário pessimista, otimista, mais provável, para que eu possa evitar que qualquer coisa interfira no caminho crítico. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Se eu fosse gerente de um projeto, a Bárbara é uma guerreira, porque ter 30 projetos é ruim, hein? É difícil, hein? A gente sabe que é difícil. Tua sorte é que tem complexidades altas e baixas, e aí te alivia um pouco, né? Mas é complicado. Mas se eu tenho 30 projetos, vou sentar na cadeira da Bárbara, entrei numa sala e eu tenho meia hora para fazer uma reunião de status e entender onde é que estão os problemas, o que eu olho nesses 30 projetos? Caminho crítico. E mas vai negligenciar o resto se eu só tiver 30 minutos? Sim. Né? Eu vou olhar o caminho crítico. Bom, mas para olhar o caminho crítico eu tenho que entender o que é PERT CPM. Então voltam umas casinhas, né, para a gente poder, inclusive, planejar, estudar o que é esse tipo de PERT CPM para entender quais são as etapas que eu posso, inclusive, eventualmente, sacrificar em detrimento do bem maior. Isso acontece. Maravilha. A quarta pergunta que fizeram lá para a Fraport foi: o que é feito para impedir atraso e garantir eficiência? Então, em grandes linhas, a Fraport respondeu: acompanhamento de obra eficiente e atuante, contato com a direção da empresa para proporcionar rápidas tomadas de decisão e sempre olhando o cenário como um todo, uma visão sistêmica. A Fraport assim, ela é alemã, né? Então, sabe que alemão é bem flexível. Eles são flexíveis, né? É tranquilo. Não é, né? Eles são rígidos. No sentido bom da palavra, se é que tem algum sentido ruim, mas eles são bem rígidos. Eles são bem atentos aos detalhes. Se eles combinam um negócio contigo, eles combinam um negócio contigo. Imagina um contrato. Eu sei que eu já tive em empresa alemã que eles preferem pagar mais para garantir, não digo a palavra, né, mas o que está no objeto. Portanto, também isso, a cultura deles facilita isso, entendeu? Quando eles dizem que eles acompanham a obra em cima e tal, eles contrataram aqui em Porto Alegre uma construtora chamada Barbosa Mello. Barbosa Mello é uma das maiores construtoras do país, não de empreendimento de minha casa ou de empreendimento residencial. Construtora pesada, uma das maiores do país, que faz obra de indústria e tal. A Barbosa Mello usa uma das metodologias mais avançadas, quando o BIM, que é uma metodologia que é Building Information Modeling, uma coisa assim, que usa projeções 3D para poder fazer a gestão de projeto de uma obra. Quando o Brasil estava começando a pensar em fazer isso, o Barbosa Mello já usava. E eles pagaram por isso. Então, o que eles fizeram? Eles contrataram uma baita empresa. E pagaram mais caro por isso. Isso facilita, ajuda, porque eu contratei não só uma obra, né? Eu contratei toda uma estrutura. Então, para impedir o atraso, eles dizem, eu tenho um contato direto com a direção da empresa para tomar de decisão. Isso é super importante. Eu não sei se as pessoas que estão aqui convivem em empresas em que o chefe demora para decidir. Demora para decidir. E não te delega. Não delega para você a alçada para você tomar decisão. Mas depois você é culpado também se a coisa não der certo. Então, isso é uma característica nossa que não é boa e que a gente precisa, como país, né, melhorar, como empresas. Né? Aí, em Caxias do Sul, eu conheço algumas empresas aí, e eu conheço um diretor de uma empresa, dono de uma empresa, que é o Daniel Randon, que ele pratica uma liderança de delegação, de dar responsabilidade, claro, cobrar resultado, né? Mas de que a equipe dele tenha, sim, responsabilidade na tomada de decisão e tome as decisões. E é fantástico. Existem outras que fazem isso aí. Eu peguei uma porque eu tenho mais proximidade. Então, algumas empresas já estão bem avançadas nisso, mas outras estão deixando a desejar, né, nesse ponto. Sem dúvida. E para fechar então, um ponto aqui, né, da gestão dos projetos, a última pergunta que foi feita para a Fraport foi: o que é feito quando é identificado que pode haver atraso? Então, vou resumir aqui de novo a resposta deles, né? O que foi? Primeiro, problemas devem ser compartilhados, discutidos e resolvidos. Segundo, atuação transparente e rápida. Terceiro, foco deve ser em resolver os problemas.
Quarto, é trabalho duro e organizado e equipe com competência, comprometida, responsável com transparência. Boa, perfeito. E aí é o seguinte, ó, vem um ponto importante. Quando você for implementar uma metodologia de gestão de projetos, ou for começar a gerenciar projetos numa empresa, a primeira coisa que você vai sofrer é com que você traz as coisas para cima da mesa. E você vai sofrer dentro da organização. Por quê? Porque, a não ser que a organização seja hiper transparente, no sentido de levantar os problemas, não procurar os culpados, e sim as soluções, identificar e fazer uma análise de problema bem feita, né, para identificar a solução que melhor lhe cabe, as pessoas acabam se confundindo um pouco. Quem acaba se confundindo? Aquele que está responsável pelo problema, achando que o cara que está gerenciando o projeto está buscando um culpado para os problemas, e não é verdade. Então, esta resistência natural, que é do ser humano, tá? Maquiavel já falava isso lá, sobre a resistência de um novo sistema, que não conta com a força de vontade daqueles que querem mudar, e conta com toda a falta de força de vontade daqueles que estão muito bem com o sistema atual. Então, implantar isso, gestão de projetos, um grande desafio é isso, é fazer as pessoas perceberem que nós não estamos buscando culpado para os problemas, e sim buscando solução para os problemas. A Fraport tem isso no DNA dela. Quando ela fala que ela tem atuação transparente, rápida, tomada de decisão, ela não está buscando culpado. Me diz qual é o problema, tira debaixo do tapete, bota para cima da mesa que a gente vai conseguir resolver e todo mundo vai participar. Todo mundo participa da problemática e todo mundo participa da solucionática, vamos falar assim, é um termo que as pessoas brincam por aí. Então, quando é identificado um problema, né, que pode ter algum atraso, pode dar algum impacto, o que eu faço? Traz para cima, bota na mesa, chama todo mundo, faz o brainstorm ou com outra ferramenta, identifica onde é que estão as causas, age sobre as causas e padroniza aquilo que precisa padronizar. Isso é visto hoje em dia também nos processos que tem nas empresas independentes de gestão de projetos, né? Então, fazer essa metodologia tem esses desafios. Ter um parceiro do lado que possa te ajudar a implementar métodos de gestão de projetos facilita muito. Você tem os atalhos, né? Você tem todos os atalhos. Você vai bater cabeça igual, mas vou bater muito menos. Então, isso quando eles falam lá em cima lá de contratar pessoas com competência, conhecimento para não atrasar, leia não só pessoas jurídicas também, né? Tu contrata a consultoria, tu contrata escritório de advocacia, tu contrata contabilidade, escritório de contabilidade, tu contrata as pessoas para te ajudar, para tu ganhar tempo, para tu ganhar já expertise, né? Perfeito. Bom, vocês trouxeram aí vários pontos, né, super importante. Eu fiz algumas anotações aqui, a importância, né, das pessoas no projeto, né, porque o meu coordenador sempre fala, a maioria dos meus problemas não são técnicos, são comportamentais, né. Então, ter essas três visões aí, né, da parte analisar bem o comportamento dessas pessoas que vão fazer parte do projeto, a importância da cocriação, né, a gente nunca falou tanto disso como agora, né, de você ser um intraempreendedor também dentro do seu projeto, da sua empresa, das equipes multidisciplinares, né, porque além de um momento de crise que a gente está vivendo, a gente vive um momento da incerteza, né? Então, essa importância de co-criar. E vamos falar agora de uma coisa que eu adoro e sou apaixonada por metodologias e ferramentas, né? Quase que 100% do meu trabalho é direcionado para metodologias. Eu queria saber de vocês aí quais são essas principais ferramentas, né, para avaliar a viabilidade de um projeto. Ótimo, Bárbara. Marcelo, está contigo, Marcelo. O Marcelo é especialista nesse negócio, tá? Viabilidade de projeto. Não, vamos lá. Então, qual é sempre a ideia do projeto, né? É saber se ele tem um retorno, uma rentabilidade. Então, qualquer coisa que eu vou investir, eu tenho que saber se eu vou ter retorno disso que eu estou investindo. Então, existem várias, né, técnicas que a gente chama de avaliação de projetos. As principais hoje são VPL, TIR, o Payback e o ROI, que vamos comentar aqui um pouco junto. Mas o que é importante frisar e trazer sempre? Que a gente deve usar as técnicas de forma complementar, nunca nenhuma isolada para tomar nenhuma decisão.
Então, eu pego o resultado do VPL, pego o TIR, pego o payback e faço, né, um somatório dos resultados para ver que valor ou se eu invisto ou não nesse projeto. Então, vamos falar um pouco de cada um deles. Primeiro, o VPL. O VPL é o mais utilizado, tá? Dizem que é o melhor, né? Eu concordo também, mas é bom sempre trazer as outras técnicas junto para complementar a análise. Mas o VPL, o que é VPL, para começar, para quem não conhece, né? É o valor presente líquido. Tá, mas ainda não entendi, Marcelo. Ótimo, vamos explicar. VPL, o que é? Valor presente, primeiro, para a gente somar ou diminuir qualquer dinheiro no tempo, eles têm que estar sempre no mesmo tempo. Então, eu trago ele tudo para valor presente, que nem a gente diz, né? R$1 hoje é diferente de R$1 daqui a um ano. Né? R$1 daqui a um ano não vai ser R$1. Então, como ele tem essa questão do tempo, aí o tempo tem vários movimentos, inflação, etc, etc. Então, esse tempo, eu tenho que trazer tudo para valor presente para eu fazer, né, soma ou diminuir dinheiro. Dinheiro, eu sempre tenho que trazer para valor presente. Então, essa técnica, o que ela faz? Eu monto o fluxo de caixa desse meu investimento, as entradas e as saídas, e trago eles tudo para valor presente. Ah, mas por que é valor presente líquido? O líquido é que tu tira o investimento. Tu traz todo o teu fluxo, né, de resultado do projeto, traz para valor presente, e o líquido tu diminui do investimento. E aí, se isso for positivo, significa o quê? Que meus fluxos, minhas entradas, foram maiores que as minhas saídas. Se isso é verdadeiro, eu aceito o projeto. Se isso não é verdadeiro, se eu tiver mais saídas do que entradas, eu não aceito esse projeto. Então, essa técnica é bastante utilizada. Mas aí a pergunta que normalmente o pessoal faz também é, tá, mas com que taxa que eu trago, né, para valor presente? Qual é a taxa que eu uso para trazer para valor presente? Existe uma taxa mínima de atratividade, né, a turma deve conhecer aí também, que o que ela é? Ela é também um custo de oportunidade. Por exemplo, eu tenho R$1 milhão, eu tenho várias opções. Eu posso botar, por exemplo, na poupança, para ganhar 3% ao ano. É uma das opções. Não tem, o risco é menor, mas eu posso colocar ali. 3% é lá a taxa Selic. Ah, então, Selic, será que serve para mim um projeto que eu vou fazer na minha empresa? Claro que não. Por quê? Porque existe um risco envolvido. Então, essa taxa mínima de atratividade, a gente sempre compara, por exemplo, com a taxa Selic, com a CDI, ou até mesmo com outros tipos de investimentos que eu vou fazer. Isto é, eu tenho investimento na empresa mesmo, que está me retornando 10%. Opa, então vamos usar essa taxa de desconto para ver se esse projeto é melhor ou pior do que aquele ali. Então, né, existem várias ferramentas, e até mesmo o custo médio ponderado de capital é usado como taxa. Né? Porque, normalmente, quando as empresas pedem dinheiro emprestado para fazer os investimentos, que a gente chama de financiamento, existe uma taxa de juros que tu paga. Então, se a minha rentabilidade do meu investimento for maior do que essa minha taxa de juros que eu estou pagando pelo meu financiamento, também já é válido. Isso aí, né, falando a grosso modo, claro, né, isso aí a gente chama de custo médio ponderado de capital. Tá? Então, são as taxas que a gente usa para trazer isso para o valor presente. E, lógico, dependendo do tipo de projeto também, né, tem taxas diferentes. Se for estratégico, é um tipo de taxa, se for de custo, é outro. Se for tecnologia, é outro. Então, é um estudo bem profundo, né? Mas são taxas que a gente deve comparar com o mercado. Isso que é importante a gente saber. Agora, eu vou falar um pouco da TIR. O que é a TIR? É a taxa interna de retorno. A TIR é a taxa que vai zerar o VPL. O que é zerar o VPL? As entradas vão ser igual à saída. Então, eu vou trazer todo o meu fluxo das entradas para valor presente a uma taxa Y. Essa taxa Y, se eu colocar aqui, vai ser igual às minhas entradas. Isso é a TIR. Ah, mas como é que eles fazem a tomada de decisão pela TIR? A TIR é o que zera o VPL. O valor da TIR, digamos que a TIR seja 15% da TIR. Se a minha taxa mínima de atratividade é 10, significa que o projeto é aceito. Então, qualquer taxa menor do que a TIR, eu aceito aquele projeto de investimento. Então, isso é um outro critério para ver se eu aprovo ou não aquele investimento. Existe também, que o pessoal conhece bastante, que é o payback. O payback é bem rápido, né, do retorno, né, em meses, anos, né, número de períodos que
traz o investimento de volta. Então, esse é o mais simples e bastante utilizado. Só que existe o payback simples e o payback descontado. Normalmente, a turma usa o simples. O que é o simples, né? Que não tem... Usam sem a correção monetária. Isto é, não coloca a taxa de desconto para fazer a conta. E o payback descontado, tu faz essa correção monetária. Isto é, tu traz tudo no mesmo tempo e faz. E é uma conta simples. Aí, qual é o critério de decisão? Normalmente, o pessoal coloca um período de corte, ou um tempo máximo tolerado, que chama. Se o payback for maior de 3 anos, eu não aceito. Eu só aceito paybacks menor de 3 anos. Mas, é claro, vai depender muito, né, do setor envolvido, do tamanho do projeto. Então, tem várias variáveis inclusas nesse pacote, né, desse período de corte. E a última aqui, respondendo algumas dessas ferramentas, é o ROI, que é o lucro do projeto sobre o investimento. E a empresa, né, essa é a parte mais importante, uma empresa ela tem que ser rentável, ela tem que trazer rentabilidade. Lógico, a rentabilidade pode ser até, como o Rigon comentou bem no início, né, pode ser rentabilidade social, mas ela tem que ter rentabilidade, isto é, ela tem que ajudar o próximo, agregar valor, né, agregar valor às partes envolvidas. Isso que é o mais importante. Então, o ROI é a última das ferramentas, e eu queria só reforçar que é sempre importante a gente usar todas as ferramentas em conjunto, é complementar. Assim, a gente consegue avaliar melhor, e depois dessa avaliação, é que a gente separa cada um dos projetos que vão, porque, por exemplo, a gente tem 100 projetos. Dessa avaliação aqui, vão ficar quantos? 20. E desses 20 é que nós vamos pegar e colocar no nosso portfólio, né, de projetos, que o Daniel comentou bem lá no início, para a gente fazer, eu vou fazer um investimento nesse portfólio aqui, porque esse portfólio aqui é que vai me dar mais resultado. Então, era isso que eu queria comentar em termos de ferramentas. Tem uma pergunta aqui, ó. A gente vai responder. A gente é fechado até às 19 horas ou pode passar um pouquinho? Não, pode passar um pouquinho, sim. Vamos. E tem uma pergunta bem interessante aqui no chatzinho, do Silvio. Bem legal. Não sei se é a oportunidade de a gente falar sobre ela, mas o Silvio perguntou aqui, né? Empresas privadas têm esse comprometimento e mecanismos que viabilizam e efetivam seus projetos. E as empresas públicas, ou as instituições públicas, empresas, enfim. Bom, sobre o poder público. Se tem uma coisa que eu acho que eu ainda posso falar é sobre o poder público, que como tendo sido secretário de Planejamento e Gestão de Porto Alegre por um período, né? E eu só saí porque eu preciso concluir meu mestrado na França e aí veio o Covid, então vai me complicar um pouco mais, mas tudo bem. A parte europeia, né? O daqui está concluído. Mas, assim, existem instituições públicas que são referências no Brasil e fora do Brasil em gestão de projetos. Um exemplo, Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, inclusive, ele já foi convidado pelo Federal Reserve dos Estados Unidos para levar metodologias para lá, para os Estados Unidos, ensinar como é que os caras gerenciam o projeto. Os caras estão no nível de maturidade lá em cima. São excepcionais. Tudo bem, os caras não precisam fazer estrada, nem hospital, nem nada, né? Facilita um pouco. O produto deles é um produto menos... primeiro que eles têm a chave do cofre, facilita, né? Tu ter a chave do cofre, mas o produto que eles produzem, digamos assim, perdão da redundância, ele não é tão complexo no sentido de ter que fazer licitação, uma obra, uma coisa mais nesse sentido, né? Bem fechado e restrito. Mas tem sim, tem prefeituras que tem, o governo do estado aqui tem, só que assim, o grande problema na instituição pública é que minha tese de mestrado versa sobre isso, né, a diferença do público e o privado e a gestão de portfólio neles. É que o público só faz aquilo que está escrito na lei e o privado faz qualquer coisa desde que a lei não proíba. Então, quando a burocracia, e é weberiano, digamos assim, né, a burocracia weberiana do poder público é pautada na legislação em que a instituição não precisa fazer se não tiver escrito nada, só faz o que está lá na lei escrito. Então, ele não pode comprar como eu compro na área privada. Eu, na área privada, tiro 3 cotações em 5 minutos na internet, vou lá, ligo para o cara, me entrega quando? Amanhã, tá pago, deposito e comprei, tá aqui. Poder público é 180 dias para lançar o edital. Então, às vezes não é nem má vontade.
nós temos um problema legal, para você ter noção. Em Porto Alegre, existiam, agora diminuiu um pouco, existiam 16 mil atos, leis e decretos do município, só o município de Porto Alegre, para regulamentar as coisas em Porto Alegre. Um dizia, só pode construir prédio de 10 alturas, outro dizia, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. Nem estou falando daquelas que ela é sujeita, estou falando só dos que ela cria. Então, tu imagina quantos atos aí nós estamos entendendo, quanta lei, quanto decreto existe, medida provisória nesse país, em que o poder público é submetido. É impossível que o cara vai conseguir gerenciar com a maior boa vontade do mundo. Vai ter problema. Então, gerenciar na área pública é um treinamento que tu tem para treinar ou capacitar a plasticidade do teu cérebro. Porque realmente tu vai do 8 ao 80 e é muito gostoso. Eu posso dizer, eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência pública para entender um pouco mais, dar valor até ao privado e ver o quão pode fazer pela sociedade. Então, tem lugar, resumindo, tem lugar público que é melhor que privado, mas são poucos. Mas é muito mais difícil porque eles são engessados em função da lei. Eu acho que é isso, responde um pouquinho. Espero ter respondido para o Silvio aqui um pouquinho do que eu tenho, pelo menos de prática pública aí, não é pouco tempo, não. Muito obrigado, Rigon. Esclareceu. Muito obrigado. Nada. Gente, para finalizar agora, né, claro, eu gostaria de agradecer muito a vocês por esse momento, né, de compartilhar conhecimento. O pessoal sempre gosta de indicação de livros, tá? Então, se vocês tiverem aí algum livro que foi fundamental na carreira de vocês, na área de gerenciamento de projetos, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente, por favor. Me pegou de calma. Eu até tenho aqui, mas não tenho comigo aqui. Eu tenho. Tem aí? Tem. Então, vamos lá, olha só. Sobre livro, tá? Sobre gestão de projetos especificamente, tá? Existe um livro do professor Darcy Prado, que eu acho que gestão de projetos ou gerenciamento de projetos para executivos. É um livrinho fininho, assim, e bem simples de ler, ele é baratinho e ele é fininho de ler. Eu poderia indicar milhares, tá? Então, esse é para quem quiser implementar rápido gestão de projetos, pega esse, tá? Gestão de projetos para executivos, é uma coisa parecida com o do professor Darcy Prado, tá? Um segundo livro para quem quiser estudar para a certificação de gestão de projetos é o livro da Rita. Ele é conhecido como o livro da Rita. A Rita é uma estudiosa, já faleceu, né? Mas o instituto dela existe. É Rita Malukai, eu acho que é. Mas se tu botar livro da Rita para exame preparatório para exame PMP, tá? Que é o exame do PMI para ser um profissional em gestão de projetos. Ele é um beabá bem legal para você avançar nesse ponto. E eu acho que um livro que vocês poderiam ter, todo mundo deveria ler, e deixar na cabeceira, independente de gestão de projetos, eu recomendo, é um livro chamado Miopia Corporativa, tá? Esse livro vai te ajudar bastante a entender, ao longo do tempo, como grandes CEOs, grandes empresários, grandes donos de empresa do mundo, mas americana, basicamente, passaram pelo processo de negação, tá? Processo de negação. O que é o processo de negação? É não acreditar que aquilo que está acontecendo. E aí a sua empresa sofrer com aquilo que ele não conseguiu enxergar, mas estava na cara dele. Isso ajuda na gestão como um todo, tá? Tem um quarto livro aí, que é Gerência de uma Página, que ajuda também. Que é antigo, mas é muito legal. Dá para ler numa noite, Gerência de uma Página. Aí, Marcelo, fiz para mim e para ti, tá? Não, ótimo. Não, e eu também tenho um aí para quem mais da questão do VPL, TIR, né, se aprofundar mais nesse estudo, que é o Projeto de Investimento na Empresa. Esse é o título do livro, tá? Projeto de Investimento na Empresa, do Juan Laponi. Esse também vale a pena para quem quer se especializar mais na questão dessas ferramentas, né, para usar nas análises de investimento. Aí. Certo, pessoal, agradecer a presença de todos, né, principalmente aos palestrantes. Daniel Rigon, muito obrigada pelo seu tempo. Marcelo Alves, obrigada pela nossa parceria de sucesso aí com a Mérito. Né? E era isso, queria desejar boa noite para vocês, uma ótima semana e fiquem em casa se puder. Perfeito. Obrigado pelas considerações e as palavras. Desejo. Obrigado pela oportunidade.
Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu, boa noite, gente. Um abraço. Boa Boa noite noite. a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Silvio, pela parceria também. Um abraço. Imagina. Obrigado a você, Bárbara. Boa noite. Boa noite.